Presos do semiaberto começam a sair do sistema penitenciário para passar o Dia das Mães fora da cadeia. Segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, nos últimos 10 anos, cerca de 95% dos presos que receberam autorização da Justiça para passar feriados ou datas comemorativas em casa retornaram de forma espontânea para a prisão. Ao mesmo tempo, não é incomum vermos casos de presos em saída temporária cometendo novos crimes. Bom, para entender um pouco mais sobre como funciona essa medida da saída temporária, eu converso hoje com um especialista em Direito Penal, Dr. Rogério Cury, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa tarde, estou à disposição de você, dos telespectadores. Um outro dado que a gente tem, em 2017, mais de 49 mil presos aqui no estado de São Paulo deixaram a cadeia nos feriados da Páscoa e Dia das Mães, né? E apenas 1.744 aí não retornaram, em média aí 3,5%. Quer dizer, é uma medida, a saída temporária é uma medida que sempre gera um debate na sociedade, é uma medida polêmica. Na opinião do senhor, é uma medida que de fato ajuda na reintegração do preso à sociedade ou acaba sendo mais um risco para essa sociedade? Ela contribui para a finalidade da pena. Nós condenamos alguém no Brasil a uma pena privativa de liberdade e uma das finalidades da pena, não é só punir, é ressocializar, fazer aquele indivíduo voltar a viver em sociedade e não cometer crimes. E uma das formas desta progressão é colocá-lo de um regime pior para o melhor, ou, por exemplo, está no regime fechado, ele vai ao regime semiaberto e chegando no regime semiaberto, ele aos poucos vai tendo um contato com a sociedade de maneira um pouco mais ampla. E o caso da saída temporária seria exatamente para isso, para contribuir, que esse indivíduo tenha um contato com a sociedade por alguns dias, sem retornar ao presídio, e aí nós conseguimos aferir se ele pode, de fato, voltar logo a viver a sociedade ou não. É claro que é preciso que se cumpram alguns requisitos. Não são todos os presos do regime semiaberto que têm direito a essa saída. Quais requisitos, de maneira geral, doutor? Objetivamente, os requisitos são tempo de cumprimento de pena. Eu precisaria estar cumprindo 1/6 da pena se sou primário e 1/4 da pena se sou reincidente. Esse é o primeiro requisito, mas não basta só isso. Eu preciso ter um comportamento carcerário satisfatório, um bom comportamento carcerário. E é necessário que haja um objetivo. Essa saída temporária seria para visita à família, ou para que se realize um curso profissionalizante de 2º grau. Não é uma saída por si só, deve ter um objetivo, o contato com a família, o contato com a sociedade. Esses são os requisitos que a lei impõe para que seja deferido o pedido de saída temporária, que só é concedido judicialmente. Inclusive, há restrições também a essa saída, né? O preso não pode sair, não sei se à noite, ou ir para bares. Enfim, tem essa questão também. O preso, obrigatoriamente, ele deve indicar o local onde estará. Está proibido de sair daquele local, em regra, na residência, durante o período noturno, não poderá frequentar bares, boates, estabelecimentos análogos. E, durante este período que ele está em saída temporária, ele pode ser fiscalizado. É possível que se desloque lá, a autoridade policial vá até lá, ou a autoridade administrativa vá até lá, verificar se ele está lá. E mais do que isso, o juiz também pode determinar que ele saia com monitoração eletrônica. A famosa tornozeleira eletrônica, ele pode sair. Hoje em dia a gente tem quantas saídas temporárias aí que são concedidas? Quantas ocasiões, né? Quantas saídas esses presos têm direito? Dentro de um período de 1 ano, a lei admite que hajam 5 saídas temporárias. E cada saída temporária, ela pode durar até 7 dias. E o intervalo, em regra, um intervalo mínimo entre uma saída e a próxima de 45 dias. Se escolhem algumas datas, né, com datas festivas, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, e aí até questionado, falou, mas aquele preso que cometeu o assassinato, o homicídio da mãe, e ele teve a saída do dia das mães. É porque, na verdade, o Estado não verifica individualmente. O Estado se prepara para um bloco de saída de presos temporários que estão no regime aberto. Eles não fazem individualmente isso. Olha, se você, então, praticou o homicídio contra sua mãe, você não sairia no Dia das Mães. Mas, na verdade, se faz em bloco. É importante que a população entenda isso. Há sempre um questionamento.
Uma outra questão que as pessoas podem estar se perguntando, poxa, eu que cumpro as leis, tenho apenas um final de semana para passar o Dia das Mães, ali um dia, e o preso vai lá, fica uma semana. Quer dizer, qual que é a justificativa? Seria mesmo essa, então, dessa reintegração? Por isso esse período um pouco mais extenso? Exatamente. Não significa que só ele iria para comemorar o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, enfim. É porque justamente se afira se ele tem essa condição de dali para frente estar cada vez mais ligado à sociedade. Porque é um teste que o Estado faz com aquele que cumpre pena em regime semiaberto. Porque há uma série de questões também. É importante que se saiba que é possível que aquele preso que naquele momento está no regime semiaberto, antes disso, ele estava no regime fechado. Então ele progrediu. Ele tem uma pena maior. E há presos que já começam o cumprimento da pena no regime semiaberto. Em tese, ele cometeu um crime menos grave e, em tese, ele tem uma pena menos grave do que aquele que iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Então, não é algo matemático, ou seja, todos os presos estão necessariamente na mesma condição. Não, nós temos presos que praticaram crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Nós temos presos que não praticaram crime de violência ou grave ameaça contra a pessoa, por exemplo, praticaram tráfico de drogas. Então, uma série de questões que devem ser avaliadas. Não é tão simples assim, mas acabamos levando em bloco essa saída. Isso que preocupa a população. Só para a gente finalizar rapidinho, doutor, na opinião do senhor também, a lei está boa da maneira que está ou precisa de alguns ajustes? A lei de execução penal, ela é uma boa lei. Nós precisaríamos, na minha opinião, de ajustes internos na administração penitenciária. Como nós estamos cuidando desses presos internamente? Quando eu digo cuidar dos presos, o Estado está fazendo com que aquele preso cumpra todas as obrigações dele quando está lá recolhido. O Estado está fiscalizando ele 24 horas. E o Estado está dando meios para que ele possa voltar à sociedade sem delinquir? Essa é uma questão. A lei não é ruim, a lei de execução penal no Brasil é boa. Temos até um projeto de mudança desta lei de execução penal, mas ela não é ruim. Nós precisamos nos preocupar mais com as condições internas que nós estamos tomando com os presos. Ok, queria então agradecer a participação do doutor Rogério Cury, que é especialista em Direito Penal e também professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, estarei sempre à disposição. Muito obrigado.